Você já deve ter pensado em criar um canal, uma mentoria, um projeto online, um site de e-commerce para vender produtos físicos, ou vender serviços, ou vender videoaulas, ou qualquer coisa do tipo, e se pegou pensando em como fazer isso. Pois é, meu nome é Vinícius, pode me chamar de Maia, sou engenheiro de formação, trabalhei alguns anos em consultoria e hoje trabalho numa grande empresa de e-commerce e eu estou enfrentando o mesmo dilema. A verdade é que eu não sei exatamente como começar, mas eu já consumi conteúdo o suficiente. Cansei de consumir e agora eu vou produzir conteúdo. O tema central do canal e do site é a preparação dos meus clientes, né, dos alunos, enfim, dos espectadores, para processos seletivos competitivos. Estamos falando aqui no cenário brasileiro de processos trainees, vagas de lideranças em multinacionais, em empresas de médio porte, vagas em consultorias estratégicas e de gestão, que é onde eu trilhei minha carreira profissional até esse presente momento, e eventualmente outras vagas igualmente concorridas, como por exemplo vagas de tecnologia, que já esteve num hype maior, mas ainda é objeto de desejo de muitos brasileiros, né? Principalmente com essa ideia de poder trabalhar de onde você quer. Acho que o mercado de dados, agora catalisado ou não pelo advento da IA, né? Eu vou mostrar aqui algumas curiosidades de como eu estou usando isso para desovar esse projeto. Pode ser uma alternativa, né? Mas boa, então já me apresentei. Vou mostrar aqui um pouquinho dos bastidores. Então, quando você quer criar uma audiência para depois levantar leads e levar isso para o seu produto ou para o seu serviço, tu precisa criar um canal no YouTube e ou um site. Eu comecei pelo site, porque eu entendia que isso ia me ajudar a estruturar melhor os meus pensamentos, mas eu não comecei do jeito tradicional, ortodoxo. Eu vou mostrar aqui por quê. Como eu disse, eu trabalho hoje numa empresa de e-commerce bastante grande, concorrente de Mercado Livre, etc. E dentro do meu trabalho eu já tenho utilizado bastante os recursos de inteligência artificial. Lá a ideia é aumentar a velocidade de entrega de tarefas operacionais e, eventualmente, direcionar esses esforços que até então são repetitivos para atividades mais estratégicas, né? Então, se eu tenho 10 pessoas fazendo trabalhos manuais, eu posso ter 10 pessoas pensando em coisas estratégicas e delego a parte manual para robôs e inteligência artificiais de modo geral. Daí vem o meu interesse e minha curiosidade para aprender cada vez mais sobre IA. Eu sou engenheiro, mas não tenho muita facilidade em linguagem de programação. Sempre que eu precisei programar, eu usei alternativas low code. Talvez você não esteja familiarizado com isso, eu não sei se vocês trabalham com dados ou não, mas algumas ferramentas como Alteryx, por exemplo, servem para trabalhar com bases de dados que são muito grandes. Eu posso mostrar isso posteriormente. Grandes o suficiente para não funcionar em Excel, que é o que normalmente as pessoas já têm mais familiaridade, mas de forma muito mais acessível do que, de repente, precisar aprender Python. Então, se você já sabe Excel, eu consigo te ensinar Alteryx em 2 horas. Python, acho que você precisaria de um pouco mais de tempo. Mas beleza. Então, tenho trabalhado com isso, tenho utilizado essas ferramentas no meu trabalho, e por não dominar programação da forma que eu poderia, né? Não foi o direcionamento da minha carreira. Eu optei por usar IA agora e eu tenho sido muito feliz porque IA me permite fazer coisas muito fantásticas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, voltando do início, né? A gente está trabalhando para criar esse site e o meu primeiro modelo foi esse aqui. Eu fiz isso aqui via GoDaddy. É um site bastante básico, com tudo que alguém que não sabe nada sobre HTML ou sobre como criar um site poderia fazer sem muita instrução, né? Eu literalmente abri a GoDaddy, fiz a assinatura e comecei a criar
Me preocupei mais com os textos e com uma outra imagem que eu gerei via também do que qualquer outra coisa. Os botões eles são funcionais, os serviços funcionam também, os banners foram todos criados em IA, e o site ele já está integrado. Então, eventualmente, se alguém quisesse comprar algum produto, algum serviço, ele conseguiria, né? Então, aqui a gente tem revisão de currículo, criação do currículo do zero, e a mentoria individual, que é o principal produto aqui, que é onde eu consigo, de fato, levar uma pessoa do zero, do 8 para o 80, em termos de processo seletivo, entrevista, cover letter, resolução de cases, que são aquelas perguntas capciosas que fazem pra gente em entrevistas, do tipo, quantas janelas existem na Avenida Paulista? Como é que tu responde esse tipo de problema? Parece insolúvel, né? Mas existe uma forma estruturada de enfrentar problemas que não são estruturados inicialmente e chegar em soluções lógicas. E o que isso mede? Mede sua capacidade de pegar problemas complexos, criar processos, métodos e resolver cada um desses problemas de forma lógica e estruturada. Isso é importante no nosso trabalho? Muito. Hoje eu sou um gerente júnior, acho que é o termo mais adequado para o meu cargo, tenho times, e os problemas que chegam na minha mão são absolutamente estruturados. Eventualmente, na verdade, quase sempre eu tenho que descobrir qual é o problema. E uma vez que você descobre o problema, isso é metade do caminho. A outra metade se divide em 2 pedaços. Né? O primeiro é como resolver, e como resolver da melhor forma. E o último quarto seria execução, que é desovar. Não adianta eu propor uma solução para o problema que é infactível, que não é possível. Enfim, isso aqui tudo a gente mede numa entrevista. Então, eventualmente, quando o candidato ele já é pouco estruturado, ele não consegue racionalizar as respostas dele, não consegue identificar a melhor forma de conduzir a solução de um problema, isso dá um sinal amarelo para aprovação desse candidato, sobretudo quando já é uma vaga de pleno para cima, né? Quando é um analista mais júnior, tá nos primeiros anos ali da carreira, a gente entende que consegue treinar. Não que quando você já esteja em fases mais avançadas da carreira você não possa só aprender, mas a expectativa acaba sendo um pouco mais alta. Se tiver 2 candidatos, um que já sabe fazer isso e um que não sabe, a gente opta pelo que já está mais preparado, porque infelizmente o trabalho é urgente. Mas beleza, esse é o site, ele é uma versão demo, né? Não está pronto ainda. E eu fiz ele usando o ChatGPT, perguntando qual que é o melhor texto, fazendo benchmark com produtos internacionais, descobrindo qual que era a faixa de preço mais adequada para o meu perfil enquanto instrutor ali, enquanto mentor de vocês. E ao longo dessa jornada, eu tive um trabalho intenso no meu trabalho na empresa, no meu CLT, para desovar um pouco mais de ideias de IA e descobrir a Manus, que talvez você já tenha ouvido falar. A Manus é uma IA chinesa, nova, e comecei a trabalhar nela e descobri basicamente que você consegue utilizar a Manus de forma vertical. O que isso significa? Significa que eu consigo mandar um prompt para ela, como, por exemplo, melhore meu site, e na outra ponta ele me devolve um site novo. É isso mesmo. Ainda que eu não tivesse um site, uma versão demo, a Manus seria capaz de criar um site novo, do zero, que a gente chama de mockup, e isso precisa ser depois produtizado, né? Precisa ter um domínio adequado, etc. Mas o fato é, se você não tem nada às 10 horas da noite, às 10h30 você consegue ter um site novo, pronto, e muito mais bonito do que eu levei algumas horas para fazer. Então, vou mostrar aqui um pouco dos comandos que eu dei. Basicamente, eu dei comando simples, expliquei um pouco da minha trajetória, porque está associado com a mentoria, né? Você precisa demonstrar ali algum nível de autoridade.
e depois dei o prompt de análise, né? Então, assumi aqui que o nosso Manus AI ia funcionar como um especialista em design para site de consultoria, dei o meu site original, que é o que eu já mostrei para vocês, e falei um pouco do meu público-alvo, pedi para ele trazer benchmarks, etc. E para ele otimizar o site, inclusive os textos. A Manus foi lá, começou a pensar, e de fato ela adota um reloginho aqui embaixo, e nessa primeira etapa ela demorou 4 minutos. Então ela acessou meu site, ela entendeu os textos, fez todo um julgamento, fez um scrolling, né, que é ela foi lendo cada texto, rolando como se ela fosse uma pessoa mesmo. Ela clicou nos botões, analisou o SEO, otimizou tudo, e por fim ela dá uma análise de fato, né? E a gente pode ver essas análises aqui. Então ele criticou meu site, falou sobre autoridade, sobre as cores, serviços, etc. Depois deu sugestões de melhoria de fato, né? Então a primeira é como está o site, o que ele está fazendo. A segunda parte é o que eu melhoraria e por quê. Por último, né, eu tinha pedido algumas ideias de vídeos, isso tudo no mesmo prompt, ele já trouxe aqui. E por fim, ele trouxe toda a análise que eu havia pedido, tá? Ele inclusive trouxe de todos os tópicos, aqui ele só preencheu alguns bullet points, eu não sei porquê, mas de fato está completo. Aí por fim eu fiquei curioso e pedi para ele fazer um site para mim. Ele foi lá e ele fez o site. Falei, beleza, crie o prompt foi basicamente o seguinte: baseado nas tuas sugestões de melhorias e no site original, crie um site novo de acordo com o que você entende que é a melhor prática de mercado para esse tipo de serviço. Isso demorou alguns minutos, tá? Não foi instantâneo, mas não passou de 10. E voilá, temos um site. Obviamente, ele tem algumas desformatações, por exemplo, aqui devia ser uma imagem, mas ele não gerou. Nada mais fácil do que, se eu tivesse acesso ao site como ele é, de editar isso aqui. E eu posso ter acesso, tá? É só uma forma diferente de fazer. Criou uma linha do tempo que está associada com a sugestão que ele deu de ADA, né? Que é mostrar um pouco mais do mentor para criar autoridade. Depois ele falou de metodologia, cria uns campos aqui que, obviamente, como eu disse antes, são das imagens aqui, mas a estrutura já está bem clara o que precisa ser. Páginas de serviços, tudo bem estruturado. E depois criou uma seção genérica aqui de avaliações de mentorados, né? Que esses mentorados aqui não existem, né? Mas a seção é importante, porque eu poderia colocar dos meus mentorados de fato. Por último, ele cria aqui como sugestão, eu tinha pedido isso, né? Alguns campos de blogspot, de textos, que eu pretendo deixar como um conteúdo público, gratuito, absolutamente democrático, para quem quiser acessar, ter um conteúdo próprio para ver. Além de outros recursos gratuitos. Então eu pretendo deixar para vocês um template de currículo que eu entendo como sendo a melhor prática de mercado para vagas mais concorridas. Tem CV específico para isso. As pessoas costumam não usar, mas ele é a boa prática de mercado. Depois checklist de preparação e um e-book no qual eu estou trabalhando aqui com alguns cases para treinar com vocês, ou para vocês, obviamente, treinarem sozinhos, se for o caso. E depois uma caixa para e-mail list, para deixar o site pronto. Finalizando com as sessões de perguntas aqui, tá? Isso tudo ele fez automaticamente. Mas a grande mensagem é: nessa minha jornada aqui de criar um produto, eu tenho tido bastante dificuldade para isso, em função do tempo, em função de querer achar a melhor forma de fazer cada coisa no mínimo detalhe. Isso acaba imobilizando os teus projetos, assim como vem acontecendo comigo. E IA é um facilitador extraordinário para tirar boas ideias que morreriam com você no túmulo, né? Então, o recado de hoje é: primeiro, inscrevam-se no canal,
Esse é o primeiro vídeo, mas muitos outros virão, conteúdos mais alinhados com a temática do canal de fato, né, que é a sua preparação e a sua aprovação em vagas de trabalho concorridas, desejadas. E vou trazer também, durante essa jornada, o meu processo de descobrimento de como fazer as coisas da melhor forma, né? Ainda não sei qual é a melhor forma de fazer, mas eu vou fazendo e vou descobrindo no meio do caminho, porque não existe nada perfeito e buscar a perfeição tá me aleijando, tá me impedindo de fazer o suficiente para me dar bem aqui e pelo menos alcançar um público que está interessado e que eu possa ajudar de fato a alcançar os objetivos. Beleza? Então, lembre-se sempre, sucesso não é dom, é forja. Conte comigo para alcançar seus objetivos. Abraço.